para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do sexto ano. Eu sou o professor Maximiliano e eu estou aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas aulas de maneira remota, né, através da TV Rosário. Então você vai ficar ligadinho nessa aula de hoje, que hoje eu vou falar sobre carta de reclamação, né? Semana passada nós falamos de carta e esta semana nós vamos falar de um outro gênero derivado desse gênero textual carta, né? Então, vamos lá! Novamente, eu apresento os conteúdos semanais, estamos na semana 3, né, na terceira semana de aulas aí pela TV Rosário, e você está vendo carta de reclamação, é o nosso assunto sexto ano em língua portuguesa, certo? Então, o que é essa carta de reclamação? Você deve estar aí do outro lado da tela tentando imaginar, meu Deus, o que existe uma carta para reclamar? Eu reclamo muito, será que eu posso colocar isso numa carta? Você sabia que sim? Então, carta de reclamação, para que você pense um pouquinho sobre esse gênero, eu trouxe alguns questionamentos muito interessantes que vai aparecer aí na tela de vocês, né? Qual é a sua função? Qual é a sua estrutura? Em que contexto é utilizada? E que linguagem é empregada, né? Então, respondendo esses questionamentos, nós vamos chegar num gênero textual específico denominado carta de reclamação, utilizado para fazer reclamação, mas qualquer reclamação, vamos ver daqui a pouco. Contexto. A nossa sociedade ela é organizada por leis e normas, né? Nós temos leis, nós seguimos normas, nós temos direitos, nós temos deveres. A legislação garante o acesso aos direitos e o cumprimento de nossos deveres. O que é uma lei? A lei ela vai dizer o que você é obrigado a fazer e o que você não é obrigado, bem como vai te imputar deveres, né? Vai te imputar, aliás, direitos, né? Então, além de direitos, nós temos deveres, não é só direitos não, ok? 3. Nem sempre as leis são respeitadas, podendo haver punições. Apesar da gente ter muitas e muitas leis aqui no nosso país, você sabe muito bem que nem todas são respeitadas, não é verdade? Então, o que você pode fazer para que essas leis sejam respeitadas? Vamos lá. 4. Também ocorre de os direitos não serem garantidos, né? Então, como é que a gente pode fazer para que esses direitos sejam garantidos, né, por lei? Como é que a gente pode provocar uma situação de desrespeito aos direitos? Através de, entre outros elementos, da carta de reclamação, né? Então, quando os direitos são desrespeitados, o cidadão pode fazer uma reclamação para reivindicá-los. A reclamação ela pode ser feita através ela pode ser feita de diversas formas, presenciais e virtuais, né? Eu posso fazer através de ouvidorias, eu posso fazer através de canais oficiais de órgãos públicos, eu posso fazer pelo SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e eu posso fazer através da carta de reclamação. Então imagina que você comprou o seu celular, ele veio com um defeito de fábrica. O que você vai fazer? Você vai imediatamente ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, se não, ir direto na própria loja, né, e reclamar daquele produto, né? Se você está vendo alguma situação aí do governo do estado que você não gostou, aí você pode reclamar o quê? Diretamente com o governo do estado. Ele tem um canal, uma ouvidoria, um canal que permite esse contato direto com o governo do estado. E nós temos também a carta de reclamação, né? Que é o nosso gênero textual hoje, que nós vamos estudar muito sobre ela. Então, o que é essa carta de reclamação? Você está vendo na tela aí que, como o próprio nome já diz, a carta de reclamação ela tem por função reclamar de um problema ocorrido a um determinado destinatário que tem o poder e o dever de resolvê-lo, né? Ela caracteriza-se por ser um texto argumentativo. Então, se perguntarem para você que tipo de texto é a carta de reclamação, você vai dizer que a tipologia textual é de argumentação, né? Você precisa convencer alguém. As características, como eu já falei, ela é um texto argumentativo. É um texto que disserta sobre um problema ocorrido, né? Solicita uma resolução do problema. Afinal, a gente não quer só reclamar, a gente precisa também resolver esse problema. Ela deve ter uma introdução, uma argumentação e uma conclusão. Apresenta cordialidade, né? Você vai reclamar, mas você não vai reclamar com
a falta de educação, né, deseducadamente, você vai ter que apresentar cordial, você vai ter que ser cortês, apesar de que você está chateado com aquele determinado problema. A linguagem ela é clara e obedece à norma padrão da língua. Deve ter os dados de identificação do remetente, né? Então, esse é o gênero carta de reclamação, né? Qual é a sua estrutura? Na sua estrutura ela possui local e data, como toda e qualquer carta, né? A gente estudou semana passada que a carta, de maneira geral, ela tem o local e a data, né? O vocativo, né? Que é a identificação desse destinatário, que pode vir acompanhado, inclusive, de seu endereço. O corpo do texto, introdução, argumentação e conclusão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma despedida e a assinatura. É muito similar à carta pessoal. A diferença é que o objetivo aqui comunicativo é outro, né? Já que você quer reclamar de um produto, de um serviço e pedir uma resolução. Nós temos um exemplo. Quando você faz um envio de uma carta de reclamação, você pode fazer ela a punho, né? Você pode escrever, como também você pode digitar essa carta e enviar pelos correios, por exemplo, tá ok? Então eu trouxe um exemplo, certo? E vocês acompanhem comigo, tá no livro aí a prova Brasil de vocês. Brasília, 30 de julho de 2019. Prezados senhores, no início deste mês, precisamente no dia 2, comprei jogos de videogame em meu site para meu filho. Até hoje, dia 30 de julho, os produtos não chegaram. Entrei em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa e lá me informaram que a compra foi cancelada porque meu cartão não foi aceito. Segue anexa, então, uma cópia do extrato da fatura do meu cartão de crédito, provando que o valor da mercadoria foi sim debitado. Estou bastante insatisfeita com os serviços prestados pela empresa, visto que, além de não enviarem as mercadorias na data prometida, vocês ainda respondem como se o erro fosse do consumidor e não de vocês. Afinal, uma empresa respeitável, com nome a zelar, certamente não teria esse tipo de conduta. O que vejo é uma empresa mal intencionada, que lesa o consumidor sem sequer se desculpar. Um desrespeito. Aguardo, portanto, o estorno de R$400, valor pago pelos jogos, e espero que vocês se retratem pelo ocorrido. Grata, Inês D.C. Uma carta de reclamação, como eu já mencionei anteriormente, ela serve para fazer a reclamação de um determinado produto ou serviço. Você comprou seu celular, de repente o celular, você comprou pela internet, de repente seu celular chegou com algum defeito, chegou violada a embalagem. Então, quando você tiver um problema com uma empresa, com um serviço ofertado por uma empresa, então nós estamos diante da possibilidade de gerar um gênero textual chamado carta de reclamação, né? E aqui no nosso exemplo, a Inês, ela se manifesta para a empresa dizendo que ela fez uma compra, né? Foi debitada, mas não recebeu o produto. Então ela está chateada porque todo mundo que paga quer receber um determinado produto. Então, esta é a estrutura da carta de reclamação, né? Fazendo uma análise bem mais específica da estrutura dessa carta, nós temos o local e data, como eu falei, né? Aí, nesse caso, não é Pompeia, deixa eu voltar aqui, é Brasília, 30 de julho de 2019, tá errado. Saudação, prezados senhores, né? É a maneira como ele vai fazer vai pedir a atenção da pessoa que vai ler a carta, né? Provavelmente do representante dessa empresa. A despedida, grata, e a assinatura, Inês D.C. Aí você deve estar se perguntando, e o conteúdo, professor? Você falou que tinha um conteúdo, né? Eu deixei aqui num slide separado, porque a gente vai fazer uma análise bem mais específica. Por que eu falei do conteúdo ou texto? Ele possui introdução, argumentação, conclusão, ok? Então, o que você vai analisar? Essa introdução, nessa carta em específica, é a compra do videogame no site e o fato do produto não ter chegado. A Inês, ela, como autora dessa carta, ela começa dizendo, olha, eu fiz a compra desse produto, aí o produto não chegou. Então é a maneira como ela introduz o assunto. A argumentação, a cliente tentou de todas as formas de contato para provar que debitou no cartão, né, a mercadoria. Ela vai então dizendo que ela tem os extratos, que ela tem como comprovar, né, e que a empresa não respondeu a esse contato dela, né. E a conclusão é o pedido. O pedido é o estorno do valor, pois não confia mais na empresa.
toda a conclusão vai ser o pedido do estorno do valor? Não. Se de repente um celular quebrado, como eu falei anteriormente, você pode pedir o conserto desse celular. Se é um serviço que não está funcionando, está funcionando com êxito, então você pode pedir para que aquele serviço passe por uma visita técnica, por algo assim, para que ele melhore, ok? Então, temos aí o nosso gênero carta de reclamação. Vamos para nossas atividades? Você vai pegar o seu livro A Prova Brasil, que você tem aí na sua casa, né, que ainda não recebeu ou perdeu. Vamos lá tratar de correr atrás, tá ok? Vamos colocar esse livro, porque esse livro é muito bom, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai adorar fazer essas questõezinhas, ok? Vamos fazer a lição 3, carta de reclamação, as questões de 1 até a 12, né? As páginas estão aí também na tela. Então vamos para a nossa atividade. Lembrando que a nossa atividade não é igual à do livro, mas são inspiradas nas atividades que o livro oferta. Então, se você entender aqui as nossas atividades, você não vai ter nenhuma dificuldade de responder as questões do livro. Então vamos lá? Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2019, né? Caros diretores de programação da Netflix, desde semana passada comecei a acompanhar uma série que falava sobre tecnologia chamada Robôs S.A. Maratonei muitos episódios, porém não havia finalizado. Quando hoje percebi que vocês tiraram a série do ar. Fiquei tão chateado. Só faltavam 2 episódios. Queria muito assistir. Afinal, sou um cliente fiel. Há mais de 3 anos que assino. Sou um fã do serviço. Mas agora estou muito descontente com o ocorrido. Peço que reavaliem a retirada da série e a coloquem de novo no ar, tão logo puderem. Grato, David Dantas. Né? Então, o que a gente pode depreender da leitura dessa carta? Né? O David, ele estava assistindo uma série, né, no canal. No canal não, na verdade no streaming, né? O serviço de streaming chamado Netflix. Ele estava assistindo, estavam faltando 2 episódios, quando ele foi assistir, cadê os episódios? Não estavam mais lá disponíveis porque tiraram a série do ar. Obviamente ele ficou muito zangado, chateado, porque ele paga por aquele serviço. Então ele se sentiu nesse direito de reclamar, né? Afinal, como ele paga pelo serviço, ele pode requerer aí assistir a série completa, né? Então ele vai argumentar para a Netflix para que eles coloquem a série no ar. Coloquem no ar novamente, né? Então vamos responder as questões que assim vai abrir a mente de vocês. Quem é o destinatário da carta de reclamação, né? O destinatário é a pessoa que vai receber essa carta, né? Então aliás, a empresa Netflix, né? A equipe da Netflix que vai abrir essa carta e vai responder para o David, né? Dizendo que sim ou que não, né? Aí a gente já não sabe. Quem é o remetente da carta? Até já adiantei a resposta, é o David. Remetente é a pessoa que escreveu a carta, que enviou a carta, certo? 3. Qual o motivo da reclamação feita na carta, né? O preço da assinatura que foi reajustado, em algum momento o David fala desse reajuste de assinatura que ficou mais cara? Não, né? B. Excesso de séries repetidas. Ele não está falando que tem muita série repetida. C. Falhas técnicas com frequência no serviço. Ele não está falando de falhas técnicas. A carta em nenhum momento cita isso. Poderia até citar também, mas não cita. E D, uma série que tiraram do ar, né? Então a resposta aí é, obviamente, a letra D. Afinal, ele vai fazer essa carta de reclamação para pedir para que seja colocada novamente no ar. 4. O que significa a palavra maratonar, né? A palavra maratonar ela é muito interessante a história dela, porque ela vai surgir ali justamente no bojo desses streamings, né? Que nós temos hoje, Netflix, Globoplay. Então, as pessoas começaram a ter esse hábito de maratonar. E a palavra maratonar, você deve lembrar da palavra, primeiramente, maratona, né? A maratona é esse esforço exaustivo que a gente faz, uma corrida, né? Então, daí veio a palavra maratonar, né? Que, na linguagem de quem assiste esses serviços de streaming, é você assistir vários episódios seguidos, né? Você começa ali 7 horas da noite, quando vê, tá assistindo, tá 2 horas da manhã assistindo a série completa, inteira, né? Então, essa ideia de maratonar, ela surge ali justamente com os serviços como Netflix, os serviços como Globoplay, que as pessoas começaram a assistir incessantemente, né? Assistir a um seriado ou consumir um produto freneticamente, sem interrupções. Então a palavra maratonar é um neologismo que surge dessa ideia de maratona, mas uma maratona não de corrida, mas uma maratona de séries, de filmes, enfim, desses tipos de produtos. Quinta questão.
O que o consumidor solicita por meio da carta de reclamação? Letra A, que essa série seja cancelada. Letra B, que a série não seja indicada para crianças. Letra C, que a série retorne ao ar. Letra D, que a série tenha uma nova temporada. Eu acho que já ficou muito claro para vocês, né? O pedido é que a série retorne ao ar. Ele poderia ter pedido um desconto na assinatura, já que ele se sentiu de certa forma lesado. Ele poderia ter feito N pedidos que enviassem um DVD para a casa dele com os 2 episódios que faltavam para ele assistir, mas ele não. Ele só queria que a série voltasse ao ar. A carta de reclamação, ela sempre ali na parte da conclusão, vai terminar com um pedido, ok? E sexta questão, o que significa a expressão tirar do ar no texto lido, né? A gente já percebeu que a expressão tirar do ar significa dizer que a Netflix ela não vai mais disponibilizar essa série, né? Ela estava ali no ar, quando estava no ar porque estava na programação da Netflix, mas depois eles retiraram, né? Não existe mais na programação. Então, tirar do ar significa dizer que não vai disponibilizar a série para seus assinantes assistirem, ok? 7. Que adjetivos o autor da carta utiliza para descrever sua satisfação com o serviço, né? Ele vai... Toda a carta de reclamação geralmente ela é composta por adjetivos, que são essas palavras que descrevem as coisas, né? O nosso mundo, a nossa volta. Então, para descrever essa sensação que o assinante tem com o serviço, ele vai usar algumas palavras, né? Ele vai usar letra D, animado e satisfeito. Ele está animado? Não. Letra C, triste e feliz. Aí temos aí uma antítese, né? E um paradoxo aí, que ele não tem como estar triste e feliz ao mesmo tempo, né? Então não é isso. B, alegre e satisfeito. Nada. Letra A, chateado e descontente. Então, nosso assinante aí da Netflix, ele está chateado e descontente. Letra A. 8ª, como ficaria a expressão só faltavam 2 episódios no singular? Gente, essa expressão ela ficaria desse jeito, só faltava um episódio, ok? No singular. O que é o singular? O que é o plural? Vocês estão lembrando aí, vocês que vieram agora do 5º ano, né? Singular 1, plural mais de 1, não é 2, é mais de 1, né? Então aqui a gente ia ter uma alteração no verbo, né? Observa aí, ó. Faltavam ia ficar faltava. 2 ia ficar 1. Episódios, que está no plural, ficaria episódio. Quando a gente trabalha essa questão de singular e plural, a gente percebe como é que as palavras elas se organizam, né? Para que elas fiquem harmônicas, né? Tá tudo no singular. São 3 palavras sofreram alteração, ok? Então, olhando isso daqui, a gente lembra o quê? Que se eu falasse só faltava 2 episódios, eu estou cometendo um desvio aí na norma padrão, porque a norma padrão de língua portuguesa diz o quê? Que todas as palavras, substantivos, adjetivos e verbos, eles mudam ali para que vá para o plural, para que uma determinada sentença passe do singular para o plural, né? Não é verdade? Então, na nossa aula de hoje, o que foi que você aprendeu, né? Vamos recapitular tudo que vocês aprenderam na nossa aula. A carta de reclamação tem por função reclamar de um problema ocorrido a um determinado destinatário que tem o poder e dever de resolvê-lo, ok? Poder e dever, dever por conta da legislação. A carta de reclamação possui natureza argumentativa, de modo a convencer o destinatário a solucionar a questão apresentada. A gente viu ali no exemplo do assinante da Netflix, ele fala, ele começa ali a convencer, há mais de 3 anos que eu assino esse serviço. Então, a empresa começa a pensar, se ele assina tanto tempo assim, eu não posso perder esse assinante. Então, é melhor eu tentar resolver o problema dele. O terceiro, esse gênero circula principalmente no campo da vida pública. E o último, seus elementos são local e data, identificação do destinatário, corpo da carta, despedida, assinatura. Só voltando aqui no terceiro, campo da vida pública significa que circula nessas esferas sociais, na sociedade, porque você está se relacionando por meio da carta de reclamação com uma empresa, né? Uma Netflix, com um Mateus Supermercado, pode ser qualquer empresa que você vá destinar uma reclamação, ok? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Tá? Eu vou me despedir de vocês e eu espero vocês aqui na nossa próxima semana um novo conteúdo, ok? Você já anotou os conteúdos que a gente vai ver? Então, fica ligadinho que tem mais aula de língua portuguesa semana que vem. Tchau!